Suicídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 10. Bendiga ao Deus Criador. A paz do Senhor Jesus, prezado professor, prezada professora, estamos mais uma vez para dar continuidade ao estudo de lições bíblicas jovens, cujo tema central é o livro de Salmos. O tema que nós vamos estudar nessa oportunidade é a lição de número 10, Bendiga ao Deus Criador. É um tema que está fundamentado no Salmo de número 104, que tem como objetivo explicar a glória e a majestade de Deus apresentada no Salmo, conscientizar de que Deus governa a criação e saber que o Salmo 104 é um convite para nos deleitarmos no bem do Senhor. Eu gostaria de, nessa introdução, observar com você na página 70 um esquema que vai aparecer na tela para você acompanhar também, que está na sua revista de professor. Esse esquema ele é uma proposta de termos um panorama do Salmo. Então, por exemplo, o Salmo ele tem 35 versículos. Ele está estruturado em 3 partes. Dos versículos 1 a 23, o Salmo fala a respeito da glória de Deus na criação. Ou seja, é Deus criando, é Deus trazendo do nada a sua criação. Dos versículos 24 a 30, é a glória de Deus na conservação, ou seja, é o caráter sustentador de Deus. Deus cria a sua criação, mas também a sustenta. E a glória de Deus na correção, dos versículos 31 e 35. Deus fazendo a manutenção da sua criação. Pois bem, basicamente, o Salmo fala exatamente a respeito do governo de Deus na criação. O que é muito interessante nós destacarmos nessa lição, principalmente no tópico 1, cujo título é A Glória e a Majestade de Deus, é analisarmos um pouquinho a estrutura desse salmo, principalmente nos versículos de número 1 ao 23. Por quê? Os especialistas em hebraico, eles identificam no Salmo 104, e principalmente nesses 23 primeiros versículos, uma estrutura muito semelhante ao Gênesis capítulo 1. Tanto que na lição nós colocamos exatamente isso. É muito claro nós percebermos nesse hino de celebração à criação divina que esse Salmo 104 ele está estruturado de maneira parecida com os dias de Gênesis. Então, se você faz uma analogia com o livro de Gênesis, no primeiro dia você vai ter o advento da luz, no segundo dia a separação entre terra e água. Isso está tudo na estrutura do Salmo 104. O terceiro dia, o quarto dia, a vegetação e as árvores, o quarto dia, luzeiros como guardião do tempo, o quinto dia, criaturas marinhas, o sexto dia, animais terrestres e o homem, alimento para criaturas. Ou seja, ele segue até o versículo 30 tudo o que está sendo falado de elementos do Salmo 104 está presente, tudo isso está presente em Gênesis capítulo 1. Então,
note que é muito interessante a gente ter essa noção literária da organização do texto para mostrar que o salmista ele tem o propósito literário de cantar essa criação ordenada. Nós vamos observar aí algumas características que vamos destacar no segundo tópico, que é exatamente características de ordenação, de sustentação, de trabalho com ordem, né? E é exatamente o que gostaríamos de enfatizar no tópico de número 2, que é o Deus que governa a criação. Nesse tópico, há 3 subtópicos. Nesses 3 subtópicos se destacam exatamente o Deus que criou, o Deus que ordenou e o Deus que sustenta. Ou seja, Deus é o criador da criação, da natureza, do homem. Ou seja, do nada ele fez tudo. O Salmo revela essa natureza do Deus criador. Segundo, ele apenas não criou, mas ele ordenou. Ele criou de maneira ordenada. E terceiro, ele sustenta a ordem formada, ele sustenta a criação que ele estabeleceu. Agora, nessas características de ordenamento, é muito interessante a gente fazer uma reflexão acerca, inclusive, de uma virtude que é a ordem, né? Deus trabalha no mundo com ordem. E a gente pode ver essa característica ordenadora de Deus na própria vivência da natureza. Por exemplo, o ciclo vital das plantas, a gente coloca aqui na lição, ela tem um tempo de germinar semente, ela tem o tempo de crescer a planta, produzir novas sementes, ou seja, é uma ordem cíclica da planta, do vegetal. De outros seres vivos, por exemplo, nascer, desenvolver e morrer é um ciclo vital. Ou seja, ninguém, não tem como, da mesma maneira que você tem o ciclo do tempo, as estações, 4 estações, que são o inverno, o outono, o verão e a primavera, essas 4 estações são cíclicas. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, são ordenadas, uma depois da outra. Uma outra fase que a gente percebe de ordenamento é as fases de desenvolvimento humano. Você tem o período da infância, você tem o período da juventude, você tem o período da fase adulta e você tem o período da velhice. Ou seja, ordenada, completamente ordenada. Há um outro ciclo que é muito recente, tanto a sua descoberta e seus estudos, que é o chamado ciclo arcadiano, que esse trata mais da questão do corpo, da vida interior em si, que são todos os elementos bioquímicos em contato com a luz que vai determinar o nosso sono. Então, de dia, o estímulo da luz para acordarmos e termos hormônios que nos deixam despertos, que é o cortisol. E no final do dia, né, a luz baixando, melatonina começa a agir e a gente vai relaxando porque já é o momento de dormir. Isso é cíclico. Isso acontece uma vez depois do outro. Agora, imagine a criatura tentando violar esse ciclo. Por exemplo, se o ser humano quer violar o ciclo arcadiano, ele pode até tentar violar, né, trocar o dia pela noite, mas vai ter um problema sério, vai ficar cansado ao longo do dia, vai ficar indisposto, vai ter problema da sua saúde. Por quê? Porque isso é uma ordenança estabelecida desde sempre. Então é muito importante a gente observar essas características
extraordinárias de Deus, com a ordem que ele estabeleceu de todas as coisas e, ao mesmo tempo, sustentando todas as coisas. No tópico de sustentar é muito interessante, porque além dessas coisas magníficas como obra da criação, nós temos também uma obra dentro de nós que é ordenada. Por exemplo, Deus sustenta a nossa vida interior porque Ele formou o nosso interior. Olha o que diz o texto de Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Fala o Senhor que forma o espírito do homem dentro dele. Ou seja, Deus não forma apenas fora. Deus forma o que está dentro de nós. E nós temos dentro de nós faculdades cognitivas que sem elas a vida seria impraticável. Por exemplo, memória, atenção, imaginação, vontade, linguagem, tudo isso são faculdades nobres, inclusive as faculdades da aprendizagem, que é a memória, a atenção e imaginação, tudo isso de maneira ordenada e trabalhando também de maneira simultânea. Criação de Deus. Ou seja, tanto do ponto de vista externo quanto do ponto de vista interno, tudo é ordenado. Tudo é ordenado. E claro, quando a gente observa isso de maneira externa no mundo e dentro de nós, qual é a mensagem implícita? A virtude de ordenar e da ordem precisa ser colocada em prática na nossa vida. Há muitas, por exemplo, até terapias comportamentais de pessoas que tratam depressão, que uma das questões fundamentais é trazer um pouco a cultura de ordenar, porque uma vida ou uma casa muito em desordem e bagunçada, no caos, não vai ter todo um procedimento de eficácia e de sucesso. Ou seja, a palavra de Deus está nos ensinando isso. Às vezes é importante, à luz até da natureza da criação de Deus, nós observarmos que Ele é um Deus de ordem, que Ele é um Deus ordenador e Ele sustenta a sua criação por meio do seu ato ordenador. Então, é muito interessante que você enfatize isso na sua classe. Essas características, esses atributos de Deus, quer dizer muito para nós. Tanto da nossa relação de saber que devemos bendizer a Deus, porque Ele criou do nada, porque Ele é Criador, porque Ele é Senhor, mas também a partir dessas características nós aprendermos com ela. Ora, se o mundo está, a gente observa algo bem ordenado, se alguns ciclos da natureza são bem ordenados, se dentro de nós há algo que, compartimentos bem ordenados, o Senhor está falando por meio da sua criação algo muito forte para nós. É preciso ordenarmos a nossa vida naquilo que precisa ser ordenado. Então é uma lição preciosa que nós podemos tirar desse texto bíblico maravilhoso que é o Salmo 104. E depois que nós meditamos, ou melhor, percebemos essas características extraordinárias de Deus como Criador, como ordenador e como sustentador da criação, nós temos aí o terceiro tópico, que é um convite para deleitar-se no Senhor. Pois bem, e com esse convite para deleitar-se no Senhor, nós queremos trazer aqui o versículo de número 34, que diz, o salmista diz: a minha meditação a seu respeito será suave,
e por isso me alegrarei no Senhor. Ou seja, é a importância que o salmista dá a meditar sobre a natureza de Deus. Quando nós temos essa compreensão de que Deus é Criador, é Senhor, nós precisamos meditar nisso. Não é simplesmente passar de maneira superficial, mas parar. E meditação é isso. É uma atenção prolongada. É exatamente um período que você tem de prestar atenção focada em uma verdade extraordinária. Os judeus faziam muito essa prática da meditação bíblica, que infelizmente em alguns lugares tem um certo tipo de preconceito, porque pessoas sem informação tendem a confundir com a prática de religiões pagãs, o que não tem nada a ver. Inclusive o grande teólogo Norman Geisler, ele faz uma distinção muito interessante do que é a meditação cristã bíblica com a meditação oriental. A meditação oriental, ela tende a esvaziar pensamentos, a atingir do budismo uma espécie de nirvana. A meditação bíblica é muito pelo contrário, é você trazer, meditações e conteúdos espirituais para a sua mente, encher a sua mente com as coisas de Deus, e isso com a palavra. Ou seja, o seu objeto de meditação não é o eu, não é o nada, mas é a palavra de Deus. E isso é fundamental para a saúde espiritual da nossa vida. Note que em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, o apóstolo Paulo fala a Timóteo: medita estas coisas e ocupa-te nelas. Paulo está dizendo para Timóteo: olha, passe tempo meditando, recobrando exatamente a respeito disso que você está vendo, para se deleitar, no nosso caso aqui, para se deleitar no Senhor. Deleitar-se no Senhor por meio da meditação bíblica. Nós damos, inclusive, um exemplo disso aqui no texto da lição. É você simplesmente não ler, não é só ler a palavra de Deus, mas é você fazer perguntas à palavra de Deus. Nós colocamos aqui, por exemplo, um texto bíblico de Isaías 6, 1 a 3, quando o profeta contempla a beleza da majestade de Deus. E aí nós podemos fazer uma série de perguntas a respeito desse texto que nos eleva e que nos leva a meditar. Por exemplo, como posso contemplar a majestade e formosura de Deus? Que impacto tem em mim a verdade de que Deus me criou do nada? Olha que coisa! Deus me criou do nada. Deus não tinha nenhum motivo para me criar. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual razão haveria de Deus me criar? E quando nós vamos meditando isso, nós chegamos ao único motivo, a única razão que levou a Deus nos criar foi o amor. E olha quanto que isso é profundo, quanto que isso cria em nós um profundo relacionamento com o Deus Criador, com o Deus da Bíblia. Isso são perguntas meditativas. Então, trabalhe isso com os jovens. Os jovens, eles precisam parar um pouco a correria da vida e meditar em coisas que elevem a sua alma, como Paulo falou em Filipenses capítulo 4. Eu vou trazer à memória, eu vou pensar aquilo que é justo, aquilo que é perfeito, aquilo que é profundo, aquilo que é de boa fama. E a meditação bíblica tem um papel extraordinário, porque ali nós vamos ser alimentados espiritualmente, intelectualmente, cognitivamente. Estaremos mais concentrados com as coisas de Deus, na palavra de Deus. E nós afirmamos aqui
uma semana de prática de um exercício espiritual como o da meditação bíblica, a gente já nota a diferença. Mais focado, mais certo, com o propósito daquilo que nós estamos em Deus. E é por meio dessas disciplinas espirituais que Deus deseja e Deus vai falar conosco. Então enfatiza a importância. Gênesis 24:63 mostra de Isaac, ele saindo pelo campo para meditar nas coisas de Deus. Então, esse é um ponto que nós podemos fechar a nossa aula mostrando isso. Deus é criador, ordenador, sustentador de todas as coisas. E nós vamos meditar e se deleitar nessa realidade. E é gloriosa em saber que Deus sustenta a nossa vida, Deus criou a nossa vida, Deus nos formou e Ele continua nos sustentando. Finalmente, nós podemos concluir essa lição trazendo aos nossos alunos a verdade de que a majestade e formosura de Deus nos ensina que não estamos abandonados. Ele nos criou, Ele nos ordenou e Ele nos sustenta. Deus está conosco. Deus não é uma divindade que fez a criação e largou a criação à sua própria sorte. Muito pelo contrário. Deus, Ele criou, ordenou, a sustenta e se relaciona com a sua criação. Essa é uma palavra muito reveladora, acolhedora, consoladora, de saber que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Que Deus abençoe a sua aula, prezado professor, que o Deus Criador continue edificando a vida de sua classe, prezada professora, e que neste domingo a sua aula de escola dominical seja uma aula de bênçãos na presença de Deus. A paz do Senhor Jesus.